Olá, alunos, né? Então, continuando aí com nossos estudos entre a distância de dois pontos, entre dois pontos, geometria analítica. Então, o que acontece? No exemplo 2 aí, eu vou ler para vocês. Calcule o valor da coordenada x para que a distância entre o ponto A, que é x e 10, e o ponto B, menos 3 e 2, seja igual a 10. Então, nesse caso, olha os dados que eu tenho. Eu tenho as coordenadas do ponto, que no ponto A é x e 10. No ponto B, eu tenho a coordenada, que é menos 3 e 2. E tem que a distância entre os pontos aí é 10, vale 10, tá? Então, nesse caso, o que acontece? Eu tenho a distância do ponto, mas eu não tenho o valor dessa coordenada x. E é o que ele quer saber. Como que eu vou fazer? Eu vou usar da mesma fórmula, tá? Distância entre A e B, né? É igual a raiz, é igual a x, a mesma fórmula geral que eu estava usando nos demais. Só para, vamos dizer, um critério de, não que poderia ter substituído assim. Eu até prefiro a substituição dessa maneira. Mas como no exemplo aí ele deu a substituição com a fórmula ao contrário, então eu vou explicar o que foi feito aí nesse exemplo. Ele pegou a distância A e B e colocou de cá. Falou que aqui é igual à distância A e B, tá? Então, ele tirou esse início da fórmula e colocou aqui, tá? Então, eu vou explicar da maneira que ele colocou, só para afinarmos aí. Mas o ideal é ela de cá, tá? Então, vamos lá aos pontos. Eu preciso da coordenada x de b. Então, no ponto B, a coordenada x é menos 3. Então, raiz, menos 3. Lembra que esse menos é da fórmula? Tá? Então, eu copiei ele aqui. A coordenada x de A. Eu tenho a coordenada x de A? Não. Só tem que ele vale x, tá? E essa informação está ao quadrado. Mais, abre parênteses aqui. Eu preciso do y de B. O y de B é o 2. Menos, que é da fórmula, certo? E o y de A, que é o 10 positivo. Também, essas duas informações estão ao quadrado, tá? Igual a distância do ponto A e B. Já foi dado, ó. Distância do ponto A e B é igual a 10. Tá? Então, aqui eu só fiz a substituição da fórmula. Agora, eu vou fazer as manipulações aqui, algébricas aí, em relação aos cálculos com os números aí. Então, aqui, ó, o que acontece? Não tem nenhum parênteses para eu resolver. E eu não posso somar 3 com x e tal. Então, ele continua aqui. Eu vou ter que usar um conceito aqui que chama produtos notáveis, tá? Produtos notáveis. O produtos notáveis, ele diz assim, que eu tenho que fazer o quadrado do primeiro termo. Então, essa raiz vai ser o quadrado do primeiro termo. Então, vai ser menos 3 ao quadrado. Como aqui é menos, vai ficar menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. Mais quadrado do segundo termo, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó? Isso tudo aqui, essa informação todinha aqui, ó, é referente à resolução desse parênteses, que eu resolvi utilizando o conceito de produtos notáveis, certo? Terminou? Não. Mas aí, né, a resolução desse parênteses aqui, certo? O que diz esse parênteses aqui, ó? Eu tenho que fazer esse jogo de sinal. Copio 2, menos com mais na multiplicação, menos, tá? Menos com mais, menos 10, faltou raiz aqui. E essa informação aqui tem que ser elevado ao quadrado. Então, aqui, ó,
é referente a esse parênteses. Esse pedacinho aqui, ó, é referente à resolução desse parênteses. Igual ao 10. Certo? Vamos continuar. Lembra lá, na outra aula, menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Então, aqui, menos 3 vezes menos 3 vai ficar mais 9. Certo? Menos com menos fica mais. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. Vezes x, 6x. Porque aqui, ó, tá a multiplicação dos 3. Aqui não, ó. Quando é multiplicação, eu posso continuar. Então, menos com menos, mais. 2 vezes 3, 6. Vezes x, 6x. Mais o x ao quadrado aqui. Certo? Mais o parênteses aqui, ó. Esse aqui ele é positivo, né? Sinais diferentes. Prevalece o sinal do maior e subtrai. 10 tira 2, 8 ao quadrado. Tudo isso é igual a 10. Agora aqui, ó, não tem mais nenhum parênteses para resolver. Então, eu posso resolver esse parênteses aqui, que é esse jogo de sinal, tá? Raiz mais 9 mais 6x mais x ao quadrado mais com menos, né? Não, eu tenho que resolver, perdão. Eu já fui resolvendo o sinal aqui. Eu tenho que resolver esse quadrado. Menos 8 ao quadrado é menos 8 vezes menos 8. Então, menos com menos vai ficar mais. 8 vezes 8, 64. Então, vai ficar mais 64. Aí, agora eu vou fazer o jogo de sinal aqui, ó. Aqui ainda não tem mais nada para resolver, então eu vou copiar. Mais 6x mais x ao quadrado, certo? Aí, aqui, ó, mais com mais é mais 64. Igual a 10. Certo? Pessoal, eu vou dividir esse vídeo em 2 e aí eu vou continuar a resolução a partir desse daqui, tá? Problemas técnicos. O quadro é pequeno, né? E aí, para eu dar continuidade aí, tá bom?